Queridos amados irmãos, a graça e a paz, uma boa tarde. Amém. Está tudo bem com vocês, meus irmãos? Nós estamos aqui para mais uma devocional, gravando o nosso vídeo aqui para o nosso canal, para a glória de Deus, nas nossas devocionais. Já fazia alguns dias que eu não gravava, por conta de outras responsabilidades, mas sempre quando temos um tempinho aqui, a gente volta a gravar os nossos vídeos para te incentivar, deixar uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo para você, meu amado irmão, para você continuar aí buscando a Deus, buscando o conhecimento da palavra, mantendo todos os dias, diariamente, a sua comunhão com Deus para a glória do Senhor Jesus. Desde já eu agradeço cada um dos nossos irmãos que estão inscritos no nosso canal. Peço a você que você continue compartilhando, se inscreva no nosso canal, faça essa palavra chegar a muitos irmãos para a glória de Deus. Estamos aqui, vamos continuar aqui com a nossa devocional no Evangelho de Lucas. Na nossa última devocional falamos sobre o início, do Evangelho de Lucas, o historiador, o escritor Lucas, que a partir de uma pesquisa, a partir de testemunhas oculares, ele narra, ele descreve de maneira bem clara e profunda aquilo que nós vamos aqui nos aprofundar sobre a vida, a obra e o ministério de Jesus Cristo. É muito importante, é muito bom estudar esse livro de Lucas a partir dessa perspectiva do autor, que apesar de não ter sido um discípulo diretamente de Jesus, mas foi um apóstolo, foi um discípulo, melhor dizendo, não um apóstolo, mas foi um discípulo ali, companheiro de Paulo, era médico, historiador, pesquisador, e ele escreve para um destinatário chamado Teófilo sobre o Evangelho, a narrativa da história, da vida, dos milagres de Jesus Cristo, dentro de uma perspectiva apontando Jesus como humano, Lucas ele traz mais essa característica de Cristo como humano, esse Jesus que se encarnou, que tomou forma humana e que veio para realmente cumprir a missão do Pai, e é maravilhoso nós estudarmos esse livro. E hoje nós vamos continuar aqui no Lucas, o texto base é Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 25, você pode fazer essa leitura bíblica aí na sua casa, e nós vamos falar um pouquinho sobre Zacarias e Isabel, como é interessante toda essa preparação para o ministério público de Jesus, mas o anúncio do nascimento de João Batista e o milagre, a forma poderosa como João Batista nasce dentro de um contexto totalmente impossível humanamente falando, quando Zacarias e Isabel eram velhos, e diz a Escritura que Isabel também era estéril, não podia ter filhos, e nós sabemos que na cultura judaica, a mulher que não podia ter filhos, ela tinha uma perspectiva a partir da tradição judaica, que ela era como que uma mulher rejeitada por Deus, ou amaldiçoada por Deus, por não ter essa virtude de gerar filhos. Então logo podemos imaginar quantas palavras ou quantas situações difíceis Isabel e Zacarias passou por conta que ela não podia gerar filhos e dar descendência para o seu marido. Mas ambos eram homens, eram pessoas de Deus. Tanto Zacarias, que era um sacerdote, e Isabel também, que era da descendência de Arão. Esse casal era um casal de Deus, de pessoas piedosas, um casal de oração que confiava nas promessas do Senhor. Mas o anjo então chega em um momento em que Zacarias, como sacerdote, está participando daquele momento de oferecer o incenso que era oferecido todos os dias, e ele fora escalado para fazer esse ritual que era feito ali no templo como sacerdote, e o povo estava lá fora na expectativa que ele saísse e ministrasse uma bênção para o povo, porque esse ritual de oferecer o incenso normalmente era feito muito rápido pelo sacerdote, mas aí ele está demorando mais do que o normal. Por quê? Porque lá dentro do santuário, do templo, Zacarias, que era um homem que já vinha orando pela sua esposa, para que Deus pudesse abrir a madre dela, ele já vinha clamando, ele já vinha orando, e eles também, por conhecer o Antigo Testamento, por conhecer as promessas da vinda do Messias,
eles também criam na vinda daquele que ia restaurar Israel, do Messias prometido no Antigo Testamento. Então, ele sempre estava no templo, Isabel sempre estava no templo, ambos eram pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus, pessoas justas diante de Deus, pessoas que esperavam a redenção de Israel, e especialmente Zacarias como sacerdote, diante do desprezo da sua comunidade, dessa visão que eles tinham, que quem não podia gerar filhos estava debaixo de uma disciplina, de uma maldição de Deus. Certamente ele rogava ao Senhor. Passaram muitos anos e Deus ainda não havia atendido a oração de Zacarias e nem de Isabel, mas no tempo certo, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, tudo está sendo preparado para o início do ministério do Messias. Mas antes do ministério do Messias é necessário aquele que vai nascer, que vai preparar o caminho do Senhor. E esse casal tem o privilégio de Deus de serem pais de quem seria um dos maiores profetas do Antigo Testamento, dessa transição, melhor dizendo, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que é João Batista, aquele que é a voz que clama do deserto, aquele que foi profetizado por Isaías, aquele que no poder de Elias, porque tinha as mesmas características do profeta Elias, prepararia o caminho do rei, aquele que ele mesmo, João Batista, disse: eu não sou Jesus, eu não sou o Cristo, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo, a qual eu não sou digno de carregar, de desatar e carregar as suas sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista depois vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. Então esse casal recebe a visita de um anjo. Zacarias, enquanto está ali, o anjo Gabriel traz uma mensagem de boas novas, dizendo: Zacarias, certamente o Senhor ouviu a tua oração, e a tua mulher dará luz a um filho, e você chamará ele de João. E mesmo Zacarias, sendo um homem de oração, um homem de Deus, mas em um determinado momento a incredulidade como que toma o coração dele, diz: como é que isso vai acontecer? Certamente Zacarias conhecia a história, por exemplo, de Abraão e de Sara, que mesmo depois de velhos, Deus abre ali a madre de Sara e eles geram Isaac. Certamente Zacarias conhecia essa história, mas diante da mensagem do anjo, daquele que está diante de Deus e daquele que vem enviado por Deus para trazer uma palavra, um anúncio do nascimento de João Batista. Olha que forma poderosa o anúncio do nascimento desse profeta, desse que prepararia o caminho para o ministério do rei, do Senhor Jesus Cristo. Zacarias, em um determinado momento, não crê, e ali, como disciplina de Deus e como prova, como sinal que a mensagem do anjo é verdadeira, ele fica sem as suas faculdades de fala, até se cumprir. Ele só vai voltar a falar depois que a palavra de Deus se cumpre na vida deles. Então, quando ele recebe a mensagem, diz: como é que vai acontecer isso? Somos velhos, minha esposa estéril. Ele olhou para as circunstâncias adversas, olhou para as adversidades, olhou para os problemas, não creu, apesar de estar orando. Como muitas vezes é possível que mesmo nós, homens de Deus, mulheres de Deus, sejamos tomados pela incredulidade, meus irmãos. Como é fácil, quantas vezes, duvidarmos da fidelidade, do caráter de Deus, das promessas de Deus, mesmo diante das adversidades. Temos aqui essa lição: devemos guardar o nosso coração e confiarmos em Deus, porque Ele é sim poderoso para cumprir todas as suas promessas, todas as suas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Então o anjo desaparece, ele sai, a multidão percebe que ele está fazendo acenos, porque ele não consegue falar, e logo a multidão percebe que ele teve alguma visão ali dentro do santuário, e depois de alguns meses, de algum tempo depois, a palavra se cumpre. Isabel fica grávida, e diz a Escritura que esse menino era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e ali a palavra de Deus se cumpre. Isabel e Zacarias se alegram, se regozijam no cumprimento da palavra de Deus, e no momento em que eles foram apresentar a criança ali, a fala volta, as faculdades, a capacidade de falar volta para Zacarias. Zacarias dá o nome de João, e a partir dali o cenário já está preparado para posteriormente uma outra gravidez também irá acontecer. Temos aqui 2 mães e 2 crianças. Isabel gerou João Batista, e logo depois o mesmo anjo Gabriel vai visitar uma mulher chamada Maria e vai anunciar o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Como é maravilhoso essa história! Então você leia, medite sobre essas verdades e o que podemos aprender com essa história. Dentro desse contexto, meus amados irmãos,
é que devemos confiar plenamente na palavra de Deus, devemos crer na palavra de Deus, devemos crer no que Ele nos fala, não importa as circunstâncias difíceis ou humanamente impossível, não importa, precisamos olhar para a palavra, precisamos olhar para esse Deus, desde o Antigo, no Novo Testamento, o Deus triuno, que sempre foi fiel, sempre cumpriu com a sua palavra. Precisamos nos deleitar e confiar, mesmo que diante dos nossos olhos o cenário esteja difícil, precisamos confiar e crer. Se o Senhor nos faz uma promessa, então Ele certamente cumprirá. Precisamos aprender a confiar no poder e no caráter de Deus, especialmente diante das circunstâncias impróprias ou diante das circunstâncias adversas. Então, diante desse cenário, quando a gente lê a história de Zacarias e Isabel, nos aponta para um Deus todo-poderoso, para um Deus que faz promessa e que não importa as circunstâncias, Ele cumprirá a sua palavra. Que o Senhor Jesus enche o teu coração de confiança, que o Espírito Santo de Deus desperte você a crer nessa palavra. Não importa o que você está passando, meu amado irmão, você tem uma promessa de Deus, você tem um Deus que é fiel e Ele é imutável, Ele não muda. Então se deleite nessa confiança em Deus. Arranque essa incredulidade do seu coração, porque é um pecado muito grave. A incredulidade é uma afronta diretamente ao soberano Deus. Então vamos orar sobre isso, e que você possa receber essa palavra, e não importa o que você está enfrentando, olhe para esse texto e veja que há um Deus que é todo poderoso, e Ele opera, e Ele age, e Ele faz o impossível acontecer. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. Mesmo que nós sejamos limitados, quantas vezes o nosso coração é incrédulo diante das circunstâncias, mas a Tua palavra vem, Senhor, e nos confronta, e nos ensina a confiarmos em Ti, nos ajuda, Senhor, a confiarmos em Ti, mesmo diante de situações humanamente impossíveis, mas Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus todo-poderoso, Senhor. Ó Pai, nós adoramos ao único soberano Deus que existe. Então, Pai, nos ajuda, Senhor, e nos perdoa, Pai, quando nós duvidamos, quando nós murmuramos, quando nós nos envolvemos, Pai, com as circunstâncias e deixamos de olhar para Ti. Nos perdoa e nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Bendito é o Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Compartilhe o nosso vídeo e até a nossa próxima devocional, para a glória de Deus. Amém? Nunca esqueça, o nosso Deus é o Deus de causas impossíveis. Amém?